E nesse vídeo eu trago para vocês, dentro do mês de Niro, né, ainda estamos em agosto, né, 3 obras dos anos 2000, né, e eu começo com o filmaço Homens de Honra de 2000, Man of Honor, um filme sensacional, que conta ali o papel principal com Cuba Gooding Jr., né, ele interpreta Carl Brisher, um jovem negro, entra para a Marinha Americana nos anos 50, época em que o racismo prevalecia no país. O jovem enfrenta o preconceito de seus colegas brancos e de seu instrutor, que é interpretado por De Niro, né? Mas sua coragem e determinação conquistam o respeito de todos. Ele é baseado, né, em fatos, né, verídicos, né? Até conta-se que essa personalidade, né, que não é um personagem, o personagem é do filme, mas essa personalidade teria sido um brasileiro, né, ingressando na Marinha norte-americana, né. Mas falando do filme, é sensacional, né. Até o próprio Cuba, ele falou nos extras, né, que eu vi do DVD, quando eu assisti pela primeira vez, que essa história é o rock dele, né. Esse personagem, né, que é baseado numa pessoa, né, de carne e osso, exatamente, né, que enfrentou todos esses problemas. E nós temos aí, vamos destacar aqui nesse elenco, né, além de Cuba e De Niro, temos Charlize Theron, que interpreta a esposa do De Niro, né? Temos Michael Rapaport, Hal Holbrook, né, que é um ator bem conhecido que faleceu há pouco tempo. Entre os principais, né, temos aqui vários que não são tão conhecidos, né, mas que abrilhantam esse longa, sensacional, né, ímpar. Eu até recomendo assim, para quem aprecia a sétima arte, quem gosta de grandes histórias inspiradoras, esse filme é sensacional. Até eu destaco, não quero dar spoiler, né, mas o superior dele, né, interpretado por De Niro, começa como um desafeto, né, dele. E aos poucos, ele com suas atitudes vai conquistando até seu superior, né, como eu falei ali na sinopse. E após um acidente grave, que acontece ali, não vou entrar em detalhes para quem quiser assistir o filme, ele tem que passar por uma prova onde ele tem que usar a roupa de mergulho e dar, acho que 10 passos, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, né. E a cena em que ele, diante do problema que ele teve, né, ele se esforça para conseguir, a cena em que o personagem do De Niro, né, o superior, motiva ele, né, é sensacional, né, é uma cena de arrepiar, realmente, né, vale a pena. Eu recomendo muito esse filme para vocês assistirem, né, Homens de Honra de 2000. Então vamos agora para um outro filme, até vou deixar aqui escrito, 15 minutos de 2001, que é um dos poucos filmes que eu assisti, até tá aqui, né? Vocês podem ver aqui, ó, onde tem esse filme, né? A plataforma que tem. Eu tenho aqui em DVD, 15 minutos. O que você faria por 15 minutos de fama? É um dos poucos filmes que eu assisti com o ator Edward Burns, né? Um ator que anda meio sumido aí de Hollywood. Tudo começa com 2 corpos em um edifício incendiado. Segundo o jovem investigador do Corpo de Bombeiros, George Warsaw, interpretado pelo Edward Burns, o fogo foi estratégia para camuflar um duplo assassinato. Destacado para o caso, Ed Fleming, interpretado por De Niro, famoso detetive de homicídios, une-se ao jovem investigador para juntos solucionar o crime. Os assassinos são 2 europeus que, logo que chegam a Nova York, percebem o poder da televisão e decidem tirar vantagem disso. Enquanto seguem as pistas dos estrangeiros, os detetives tentam manter a mídia longe do caso, mas não os homicídios que dirigem o desenrolar dos fatos, envolvendo os policiais em um plano mortal para, ao final, ainda conquistar o status de estrelas. Eles querem seus 15 minutos de fama e só vão parar quando conseguirem, né? Um filmaço ali de 2001, né? Sensacional, um filme eletrizante, né? Mais uma grande atuação de De Niro ali, né? Até uma imagem aqui deles correndo aqui no DVD. O Ed Burns, né? Eu vi pouquíssimos filmes dele, realmente um ator sensacional, que na época estava bem jovem, né?
E vale a pena conferir. Tá aqui, ó. Vocês veem aqui a plataforma que tem, quem quiser assistir. Recomendadíssimo. Mais um filme aí dos anos 2000, do De Niro. E eu quero indicar agora mais um filme que é pouquíssimo falado, que é o Estão Todos Bem, de 2009. Everybody's Fine. Um filme sensacional, né? Aí você vê a versatilidade do De Niro, que, né, não tem como você falar que ele faz o mesmo papel. Isso daí é longe de qualquer... Frank Good, que é o personagem do De Niro, é um viúvo que mantinha relação com sua família apenas por meio de sua esposa. Após sua morte, né, a morte de sua esposa, ele planeja uma viagem para se unir com cada filho. Ele então percebe que a vida deles não é tão perfeita quanto eles diziam ser. Ele é um pai de família tradicional, né, trabalhador, né, até ele trabalhava, né, na fabricação de fios, né, e ele tem um problema de saúde, né, por conta de uma substância desses fios. Aí ele toma um remédio periodicamente ali para não ocasionar problema nos seus pulmões, né. Acho que a pessoa inala alguma substância, né. E nós temos um grande elenco ali que interpreta os filhos dele. Drew Barrymore, Kate Beckinsale, são as duas filhas. Sam Rockwell, né, um ator bastante conhecido, até atuou ali, foi o vilão do Homem de Ferro, né? E temos o outro filho dele, é o James Franco, né? E é um filme sensacional, realmente, assim, impactante, emocionante. Olha que eu sou uma pedra para me emocionar, e realmente tem uma cena que eu me emocionei muito quando assisti pela primeira vez, que mostra ali num sonho dele, né, aquela questão do pai, né, ainda considerar os filhos assim, como crianças, né, na cabeça dele, né, isso acontece muito, né, acho que na maioria das famílias, e ele tem um sonho com os filhos dele, crianças ali atuando com ele, 4 crianças atuando com ele, num almoço ali em família, só que contando os dilemas de adulto. É uma cena sensacional, realmente. Eu me emocionei, né? Porque, né, todos nós temos famílias e dilemas e questões ali com pai, com mãe. Nossa, é sensacional. E até eu quero destacar uma cena que quando eu aluguei pela primeira vez, né, em DVD, daí tem os extras, eu sempre vejo os extras, né? Tem uma cena que foi cortada, mano, que ali você vê a atuação do De Niro. Não sei por que essa cena foi cortada. Porque tem um momento que... que não dá spoiler, né? Que ele precisa tomar... um cara vem aborda ele para assaltá-lo, né? Já ali na parte final do filme. Que não atrapalha, né, a sua experiência de assistir o filme. E daí ele não consegue tomar o remédio que ele precisa, né? Ele passa mal e tal. E daí ele é internado, né? Hospitalizado. E tem uma cena deletada que mostra assim ele levantando, né, tá chovendo muito lá fora, né, aquela tempestade, e não quero dar spoiler, né, que acaba ocasionando de um dos filhos dele falecer, né, ele lembra do filho e ele sai assim, né, que ele não poderia sair, né, ele era um paciente, ele sai ali de dentro da clínica e vai para fora, ele ali abraçado a um pilar, chorando a morte do filho e tomando a chuva na cara. Nossa, uma cena emblemática, né? É uma cena sensacional. Falei, como que isso não foi pro filme, né? Então é mais um filme aí que eu indico para vocês. Estão Todos Bem, de 2009, Everybody's Fine, com um grande elenco, né? Ele faz um cara comum, né? Um pai de família aí, como qualquer outro, né? Eu acredito que você seja aí de meia idade, como eu, até mais novo, vai se identificar, vai até lembrar do seu pai, alguma coisa assim. É um filme magnífico, realmente, né? E pouco falado, né? Então eu trago para vocês esse filme aí, essas 3 indicações que eu trago para vocês aí dentro do mês de Niro. Ainda estarei aí indicando alguns filmes aí nesse mês aí, que tem aí mais alguns dias, né? Pelo menos mais uma semana. E não se esqueça aí do Triplo C, e Resenharte também é cultura.